Gente, hoje eu tô muito animada, porque a gente vai falar de um tema que eu particularmente não vejo muita galera falando por aí, que é desconstruindo o artigo científico. Eu sou a Natácia e você está no seu DNA. Então, aqui é um programa em que eu ensino você os caminhos que te aproximam do domínio das análises e das interpretações dos dados genéticos. Minha gente, seguinte, vamos começar então falando sobre desconstrução de artigos científicos. O que é isso, né? Da onde eu tirei essa ideia? Eu não tirei de lugar nenhum, essa é uma técnica que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente nessa desconstrução do artigo é identificar alguns elementos que a gente tem dentro de um artigo de genética de populações. Então, esse conteúdo é específico para geneticista de populações. Por quê? Porque assim você vai conseguir elaborar o seu trabalho e eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas, digamos assim, esses benefícios dessa desconstrução do artigo científico, tá? Para nossa área. Então, basicamente, quando eu estou falando desconstruir, eu vou pegar um artigo que foi publicado. Então, se ele foi publicado, a gente espera que ele tenha passado por uma revisão, com várias pessoas avaliando aquele artigo, que ele tenha passado por um processo também crítico, né, de questionamento, que ele foi lapidado. Enfim, ele passou por um processo de submissão por pares ali, e aí a gente tem um artigo que a gente diz minimamente viável. Por que eu tô falando isso? Porque algumas vezes a gente tem artigos que foram publicados que passaram com erros. Não caiam nessa de que tem artigo que é publicado que não tem erro. Tem erro sim, tá? Mas a gente espera, a gente parte do princípio que tá tudo tranquilinho lá, beleza? Então, por isso que a gente vai começar a partir de um artigo que já foi feito, porque assim a gente tem um norte, digamos assim, um pouco mais formatado para publicação em um periódico de pesquisa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer dentro dessa desconstrução? Nós vamos identificar as hipóteses ou as perguntas de trabalho que tem ali dentro, as abordagens estatísticas e experimentais que foram utilizadas e os resultados. E o que a gente vai fazer é casar essas duas coisas. Então, olha só, a gente vai ter uma tríade: pergunta, abordagem e resultado. No final da live eu vou falar para vocês tipo um passo a passo para você conseguir fazer isso bem certinho, para que você consiga elaborar o seu trabalho. Mas já fica com essa tríade na cabeça, porque é assim que a gente vai desconstruindo o artigo e pensando em como nós vamos construir o nosso próprio artigo, ou o nosso trabalho, ou a nossa dissertação, tese, enfim, qualquer documento de pesquisa que você queira fazer utilizando a genética de populações, beleza? Então, assim, eu não vou ensinar para você aqui como que a gente vai fazer um artigo científico, ou como que você vai submeter o artigo numa revista. Se vocês quiserem esse tipo de tema, coloca para mim no chat que vai ser um prazer trazer. A gente pode, por exemplo, conversar sobre como elaborar uma cover letter, né, uma carta de apresentação do artigo científico. Eu posso trazer para vocês as cartas que eu utilizo nas minhas submissões. E aí a gente pode passar para vocês esse material, explicando como que você vai estruturar, de acordo com a revista isso muda, enfim, tem uma série de coisas ali dentro. E também a gente pode pensar nessa parte de elaboração de artigos científicos. Mas aqui especificamente a gente vai descer a lenha no artigo que foi publicado, beleza? O que vai acontecer? Por que eu indico tanto que vocês façam esse processo de desconstrução na leitura? Pensa comigo, você vai ter que ler artigo, não tem jeito. Se você está trabalhando com ciência, você vai ter que ler o artigo e é isso aí, e é a vida, e é super importante que você leia. Com a leitura dos artigos, você começa a ter uma maturidade acadêmica, você consegue fazer ligações que você não fazia antes, consegue discutir. As coisas, elas fazem um sentido maior. Por exemplo, se a gente fosse conversar hoje aqui agora sobre padrões de variabilidade genética em plantas neotropicais, eu poderia conversar com vocês a partir de agora, horas. Por quê? Porque tem mais de uma década que eu trabalho com isso. Então, de tanto eu ler e de tanto, inclusive, eu trabalhar com a cienciometria, com os dados genéticos, eu consigo pensar na espécie tal, na espécie não sei o quê, quem que publicou. Ah, então eu tô falando para você decorar os artigos e os autores? Não, eu tô falando que de tanto a gente ler, passa a ser um processo natural. Então, por exemplo, eu já sei quais são as áreas que têm maior diversidade genética no Brasil, considerando plantas. Por quê? Porque eu estudei isso, entendeu? Eu já sei quais são as áreas que têm maior variabilidade genética em anfíbios,
do Cerrado. Por quê? Porque eu trabalhei com isso. Então, a gente vai ganhando uma inteligência, tá? Eu gosto dessa parte de desconstrução do artigo porque a gente começa a entender quais artigos vão servir de bibliografia para os nossos trabalhos. Nesse processo, você não vai simplesmente, entre aspas, gastar uma energia fazendo a leitura ou selecionando. Você vai pensar numa forma mais, digamos assim, estratégica de você aproveitar o seu tempo de uma forma que te dê resultados. Então, você vai ler aquele artigo desconstruindo e assim você já consegue identificar esse artigo aqui, ele vai ser aproveitado para a minha discussão e para a minha interpretação. Separarei, entende? Para não ficar acumulando um monte de arquivos no seu computador que de repente você vai olhar e não vai significar absolutamente nada para você. E aí, na hora de você fazer o seu trabalho, a sua discussão, o que você vai ter? Só desespero, meu filho. Só isso. Por quê? Porque a gente não é uma máquina, nós não somos computadores. Então, a gente precisa ter essa sedimentação do conhecimento. A outra coisa que eu gosto muito é essa identificação das análises que foram feitas. Então, assim, o artigo foi publicado, ele foi validado. O que ele fez que possibilitou a publicação dele, a, digamos assim, divulgação desses resultados científicos? Então, você vai identificar quais foram essas análises feitas ali, porque você também pode utilizar essas análises no seu trabalho. De repente, é uma abordagem que você nem pensou em fazer, de repente, você não tinha avaliado que aquela abordagem faria sentido para o seu resultado, e mais uma estratégia que você pode utilizar. Quando a gente vai discutir, é bem legal quando a gente tem comparação. Então, se você faz uma análise que foi feita em outro trabalho, você tem elementos para discussão, inclusive para comparar o que aquele trabalho encontrou de resultado e como ele discutiu. Então, se foi congruente se os resultados foram congruentes, você já pode usar aquele elemento da discussão que foi utilizado nesse outro artigo para nortear suas buscas. Eu gosto muito de fazer essa avaliação para comparar. Por exemplo, vamos pensar aqui num trabalho feito com anfíbios de uma mesma família, tá? Ou da mesma espécie. Se eu vou lá e pego os dados do FST, que é o Parâmetro de Diferenciação Populacional, eu posso comparar com o meu trabalho. Então, eu gosto de fazer esse levantamento e ter comigo. Ou se eu estimo os grupos genéticos, seja utilizando o programa Structure ou o programa BAPS, eu posso comparar. Se eu olho um trabalho, a revisão bibliográfica que eu tenho ali, o meu levantamento bibliográfico, e eu percebo que, vamos pensar aqui agora um exemplo com invertebrados, vamos lá, que eu estou trabalhando agora com eles. Tem lá os artigos com os invertebrados, com os cupins, vamos supor assim. E eu percebo que num trabalho de genética de populações, a maior parte das análises foram feitas com Structure. Eu poderia utilizar o programa BAPS? Poderia, que também faz essa estimativa. Mas, se eu utilizo o programa Structure, eu posso comparar os resultados porque foram utilizadas as mesmas abordagens. Então, fica uma coisa mais direcionada. É uma forma inteligente de você também pensar no seu trabalho, já vendo lá na frente, vislumbrando a sua discussão e a sua interpretação dos dados genéticos. É legal, inclusive, que você já vai anotando e tomando nota dessas coisas, tá bom? Então, tudo isso ele vai contribuir não só para o seu conhecimento, mas para a construção do seu trabalho. Claro que pode chegar um momento que você vai me falar assim: eu não tenho tempo de ler artigo agora, quando eu tiver os meus dados em mãos, eu faço essa leitura. Gente, eu já falei isso com vocês e falo e vou repetir um monte de vezes. Não deixe para fazer as suas coisas quando você tiver os seus dados em mãos. Inclusive, essa parte de leitura de artigos, desconstrução de artigos, que é uma técnica que eu gosto bastante, ela aproxima você do domínio nas análises e na interpretação dos dados genéticos. Então, perceba, aqui eu estou te ensinando uma fraçãozinha que pode te ajudar a chegar no domínio nas interpretações, porque a interpretação não é você puramente olhar aquele número que foi gerado do programa. A interpretação ela é baseada também na leitura que você faz, ela é baseada na biologia, na ecologia, na biogeografia da espécie que você está trabalhando. Não tem como você simplesmente colocar esse número foi significativo porque o p-valor foi menor que 0,5.
0,05. O que significa isso, né? Você tem que escrever. Então, por isso que essa parte, ela também faz parte do domínio nas análises e das interpretações dos dados genéticos. A minha sugestão é que você selecione pelo menos um artigo por semana e faça uma leitura desconstruída, focada. Olha, eu tenho um amigo que é professor e uma vez a gente estava dando uma disciplina de metodologia científica. Ai, gente. E aí ele falou assim: ah, Nath, então, a gente aqui, né, a gente tem que sugerir os alunos, eles têm que ler pelo menos uns 15 artigos por semana. Aí eu não quis tirar lá a razão do meu amigo na hora, porque eu pensei, ô, bichinho iludido. Vocês, me contem aqui, eu quero que vocês me contem, hein, sem vergonha, coloca aqui pra mim. Vocês conseguem ler 15 artigos por semana? Gente, sério, eu quero saber. Vocês conseguem fazer isso? Olha, fazer aquela leitura bem feita. Eu não tô falando baixar artigo na internet, olhar o título, olhar o resumo, eu tô ficando até vermelha, né? Não é isso, é realmente fazer a leitura. Entendeu? Eu não consigo, não. Eu não consigo. Então é melhor você pegar uma quantidade que você. Por que eu tô sugerindo um? E eu falei pelo menos um. Não tô falando pra ser só um, não, tá? Eu falei pelo menos um para você começar a ter o hábito de fazer essa leitura. Aí tá vendo, Milena? Não é verdade? Gente do céu, não tem condição, não. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês assim, não, gente, vai lá, lê uns 30 artigos por semana. Seria o melhor dos mundos, mas a gente não faz só isso da vida, né, meu povo? Então, assim, vamos trabalhar com alguma coisa que é factível. Ó, Renata, nunca, tem semana que eu fico agarrada só em um. Gente, tem semana que eu não olho nem para um. Ha! Não é fácil não, meu povo. Não é, então assim, ó, o Rodrigo também não. Ah, gente, é isso aí. Não vamos assim ser hipócrita de falar que dá para fazer isso, que dá para fazer toda semana. Só que é interessante que a gente tenha esse hábito. E aí quando eu pego para fazer isso, eu pego para fazer isso, entende? Eu não simplesmente pego, vou aqui no título não, eu pego para desconstruir. E eu vou ensinar vocês a fazerem uma leitura mais direcionada disso, tá? Para vocês conseguirem ir fazendo isso que eu falei de sedimentação de conhecimento. Mas, quando você for pegar o seu artigo, você vai fazer o seguinte, que você vai ler. Você vai grifar a pergunta, os resultados que essa pessoa encontrou e a discussão. Eu tô falando aqui na questão não estratégica para você usar as mesmas análises, por isso que eu não coloquei a análise. A pergunta, o resultado e discussão é para você sedimentar a parte de conhecimento, tá? A parte de interligação de conceitos e tudo mais. Se você for na pergunta e identificar que aquela pergunta lá do artigo não faz sentido para o que você estuda, para que você vai ficar lendo um artigo todo? Nossa, mas ela tá falando para eu não ler um artigo. Não, tô falando para você ser esperto, porque a gente não tem tempo para fazer um monte de coisa, não, gente. Não dá. Então a gente tem que escolher nossas batalhas. Se eu olho na pergunta do artigo e vejo que aquela pergunta não vai acrescentar para a minha pesquisa, eu nem leio. Agora, se eu tiver de boa, quiser ler, aí é outro departamento. Eu tô falando aqui pra gente, ó, tipo assim, descer a lenha e focar, sabe? Porque, gente, somos pessoas, estou aqui tomando um cafezinho, de repente me envolvo ali com a Netflix, de repente me envolvo, faz parte. A gente tem que viver a nossa vida. Só que a gente também tem que focar. Então, quando for focar, foca, tá? E aí, olha lá, pergunta, resultado e discussão e beleza. Aquele ali é o artigo que você pegou. Porque pensa comigo, suponhamos que a gente consiga ler um artigo por semana, tá? Vamos imaginar. A gente tem 4 semanas no mês. Então, aí já foram 4 artigos. A gente tem 12 meses no ano, tá? Aí, então vamos colocar aqui 10, beleza? Porque pode ter alguma intercorrência. A gente vai ter lido 40 artigos no mês, no ano. Mas assim, quando eu falo ler, não é olhar, igual eu falei, não é olhar abstract. É ler mesmo o negócio. Pensa, 40 artigos lidos de verdade no ano. Gente, é muita coisa. É por isso que eu gosto do poder das pequenas coisas, sabe? Devagarzinho, eu vou fazendo, vou fazendo. Aí quando a gente olha depois de um tempo, o negócio acumula. E a gente tem inteligência. Agora, obviamente, quando você está escrevendo a sua dissertação, a sua tese, a sua monografia, o seu artigo, o volume de leitura é muito maior.
Tipo, quando eu tô escrevendo um artigo científico, assim, tipo, eu tirei a semana para escrever esse artigo, para fechar esse artigo. Eu devo ficar ali em média de uns 40 artigos. Obviamente, não é lendo a metodologia, eu não vou ser hipócrita, né, gente? Lendo tudo e deliciando. Não, eu olho uma leitura direcionada. Mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque é um momento de intensidade. Então, eu faço em uma semana o que eu não faço em um ano, mas eu não consigo ter a mesma fixação. Por isso que eu tô falando, o poder das pequenas atitudes que a gente tem. Você não vai ver uma diferença hoje, mas se você marcar, aí você vai ter lido 40 artigos, né, durante todo um ano. Quando a gente pega um artigo científico, eu vou pegar a Journal of Biogeography, que é uma revista bem legal de submeter. Eu submeti um artigo lá agora, a gente podia colocar 35 citações. Esse era o limite que tinha lá nas normas. Então, em um ano, você conseguiria ler a quantidade suficiente de artigos sem ser um peso nas suas costas, aprendendo que a quantidade que uma revista A publica, uma revista muito boa, entende? Então, não adianta ficar amassando barro, não. Se você tiver a oportunidade de ler mais, eu sempre vou estimular. Só que eu acho que o conhecimento, ele tem que ser libertador. A gente escolheu aprender. Não tem que ser uma coisa assim, que nos aprisiona, que eu não consegui ler, eu vou me sentir a pior das criaturas do planeta. Não, não é assim. Mas eu também não vou ficar passando a mão nem na cabeça de vocês, nem na minha. Só que a gente vai fazendo o que dá para fazer com responsabilidade, sabendo dos nossos limites. É só para mostrar para vocês que às vezes é melhor você ler 40 artigos no ano, bem lido, que realmente você vai fazer uma direção para sua discussão, você vai fazer uma direção ali para o seu domínio nas análises, porque quando você lê o artigo, você vê o que a pessoa fez, e a gente vai falar sobre isso, a gente verifica os parâmetros que a pessoa utilizou, você pode pegar essa inteligência para você também, aplicar nas suas análises, você já está no domínio nas análises, porque não é só apertar botões, quem aperta só botões está muito lascado na vida, entendeu? Então, tem uma série de coisas. Eu prefiro fazer assim, ter essa leitura consciente numa menor quantidade do que ficar lendo um monte de artigo que eu não fixo. Eu não lembro o que eu comi ontem, gente, de verdade, eu não lembro. Imagina se eu vou lembrar artigo científico se eu ficar lendo intensamente. E eu olho também como se fosse uma história. Essa é uma ótima dica de memorização não é dos resultados, mas dos processos da biologia. Eu sempre olho um artigo como se o autor estivesse me contando uma história. Por isso que eu gosto de olhar para a pergunta, porque a pergunta é como se fosse assim, o título do meu conto de fadas, né? E aí eu vou para discussão. Nossa, o que aconteceu? Nossa, que legal esse personagem. Aí é a espécie. Aconteceu isso com ela? Isso facilita muito o meu processo de memorização. Ó, o Jonas. Oi, Jonas, sempre tá aqui no canal. Humor e ótima didática. Valeu, gente. Ficar de mau humor é muito ruim, né? Eu gosto muito de trazer as coisas com mais leveza. Pra ser mais prazeroso as coisas, não é mesmo? É bem melhor. Então, Gadiera, eu vou abrir aqui o artigo pra gente e a gente vai desconstruir um artigo que eu publiquei em Genética de Populações com os microsatélites, tá bom? Então tá. Então aqui temos um artigo científico e a gente vai desconstruir esse artigo científico. Primeira coisa que você vai olhar, o título, para ver se o título conversa com aquilo que você está estudando, tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Só que não compre um artigo pelo título, que às vezes o título não corresponde com o que está aqui dentro. Você pode olhar o resumo também, e aqui eu estou simplesmente dando a dica da leitura, a gente já vai começar a desconstrução, tá? Você vai ler o resumo e vai verificar se esse resumo conversa com aquilo que você vai fazer no seu trabalho. Selecionou o artigo? Esse aqui vai funcionar. Já coloca numa pastinha, porque esse artigo, ele provavelmente vai ser utilizado dentro da discussão do seu trabalho. Porque se a gente não faz isso, gente, depois a gente vai ter que baixar tudo quanto é artigo de uma vez. Às vezes você vai perder uma organização, um artigo massa que você tinha encontrado para discutir os seus dados, simplesmente porque você não organizou isso. Então, você vai e separa esse artigo numa pastinha. Já tenho aqui uma aula sobre organização de artigos, assim, no sentido de dados que podem ser extraídos do artigo, a própria organização desse artigo numa biblioteca, depois vocês deem uma olhadinha, tá? Beleza. Então, vamos imaginar que esse aqui é um artigo que sim, estamos felizes com ele e vamos desconstruir.
Primeira coisa, no artigo que a gente começa a desconstruir, vamos olhar para a introdução. Como que a pessoa fez a introdução, no caso eu? Aqui eu estava trabalhando com palmeira, mas não precisam ficar presos nisso, tá bom? Tipo, ela estava trabalhando com palmeira e tudo mais. Não precisa ficar preso nisso, não. O organismo em si não importa, mas o que vem aqui na desconstrução da introdução? Primeiro, você vai colocar o que é esse organismo, quem ele é. Quem é esse organismo? Onde ele ocorre? Entende? Porque as pessoas não conhecem, você conhece, então você vai colocar o que é esse organismo. E aí você vai descrever o que é. Depois, dentro de uma desconstrução da introdução, eu já tô indo direto porque eu não vou ficar lendo linha por linha aqui com vocês, não é o objetivo, tá? Vocês vão colocar um fragmento aqui explicando estudos pregressos, o que os outros estudos encontraram. Então, ó, estudos anteriores descreveram a diversidade genética e a estrutura genética. Você vai contar para o leitor o que já tem. O que já tem na literatura com dados genéticos e com esse organismo que você está estudando. Então, a gente começou descrevendo o que é, descrevendo a ocorrência, descrevendo o que é que a gente tinha, então, aqui de estudos anteriores. Beleza. Depois disso, você vai começar a introduzir aspectos que vão sustentar a sua pergunta biológica. Esse é o próximo passo. Então, nesse caso aqui, especificamente no primeiro parágrafo, eu já comecei, ó. A maioria dos estudos sobre padrão de diversidade genética da espécie utilizaram amostras de bancos de germoplasma ou apenas algumas populações. Então, ó, eu já tô começando aqui a comer pelas beiradas para falar, ó, o pessoal fez isso. Para eu contar o que eu vou fazer, entendeu? Para eu contar o que eu vou fazer. E você tem que embasar a sua pergunta. Não adianta simplesmente você responder sem fazer esse embasamento, tá? Como resultado disso, tem pouca informação sobre o padrão de fluxo gênico, de diferenciação genética e diversidade genética da espécie. Então, tudo isso daqui é uma justificativa. Eu quero que você perceba que nessa justificativa aqui, eu não fiquei colocando, vou colocar a justificativa de azul, eu não fiquei colocando 1000 linhas aqui, explicando que não tem dado, que é importante para a diversidade, que não sei o quê. Não, eu justifiquei, olha, tem falta de informação do quê? De padrão de fluxo gênico, de diferenciação genética e de diversidade. O que a Natasha estudou nesse artigo? Vamos ver se vocês pegaram aqui a dica. Eu estudei padrão de diversidade, diferenciação genética e fluxo gênico. Então, eu já amarrei a minha justificativa com as minhas perguntas. Perceberam a estratégia? Olha isso, hein? Me conta aí se vocês perceberam. Vocês já tinham feito esse tipo de análise? Então, tá tudo muito bem amarradinho. Eu começo, ó, vamos lá novamente. Quando a gente vai, então, num artigo científico, o que a gente espera encontrar avaliando esse aqui que já passou por um processo de revisão? A gente começa descrevendo ali, sugestão, viu, gente? Escrevendo a espécie, onde ela ocorre, tudo bonitinho, o que já foi feito sobre isso, o que as pessoas encontraram, o que eles encontraram e que tá faltando, porque você é a criatura que vai entregar o que tá faltando. Essa já é a justificativa para o seu trabalho. E aí você vai falar, ó, tá faltando isso, a abordagem foi essa, mas tá faltando isso. E o que tá faltando é o que você vai entregar. Se tiver faltando alguma coisa que você não vai entregar dentro das suas análises em genética, você não vai me colocar. Por exemplo, eu poderia falar nesse artigo aqui específico que estava faltando trabalhos que abordassem migração, número de imigrantes. Poderia? Maravilhosamente poderia. Eu fiz isso? Não. Aí ia estar jogando contra mim, porque o revisor ia olhar e falar, olha, você disse que não tem trabalhos que avaliem número de imigrantes. Por que você não colocou no seu? Então, não jogue contra você, entendeu? Faça essa amarração para o negócio ficar bem certinho, bem redondinho, quando você for submeter o seu artigo científico. Tá bom. Depois disso, eu venho conversar sobre a minha hipótese, tá? Aqui eu quis colocar uma hipótese. Olha, além disso, aí eu vou contar uma hipótese, o que seria interessante ser avaliado. Beleza.
Continuemos aqui. Depois que eu coloquei a minha hipótese e, digamos assim, eu dei a base para ela, né? Eu vou colocar o objetivo do meu trabalho. Lembrando que isso aqui eu estou desconstruindo um artigo e é uma sugestão para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei o meu objetivo. Olha, aqui nós objetivamos entender melhor a diversidade genética da acrocômia, representando aqui um estudo genético populacional com 2 ecótipos. Aí você vai colocar aqui, o meu objetivo foi melhor entender a estrutura genética populacional, ou o padrão de variabilidade genética, enfim, o que você estiver avaliando, qual for o seu objetivo. E aí eu coloquei que eu fiz isso utilizando uma ampla amostragem no Brasil, baseado em marcadores microsatélites. Beleza, colocamos o objetivo no nosso trabalho, agora vamos desconstruir a questão das perguntas, como que foi estruturado. Depois dessas perguntas, do objetivo, a gente vem com as perguntas. E aqui, eu quero que vocês percebam um negócio, que eu já vou cair na conclusão, mas depois a gente volta para o meio do trabalho, porque como eu falei, é uma desconstrução. Eu coloquei aqui que eu queria responder as seguintes questões. E agora aqui é uma sugestão minha, Natácia, não significa que você tem que fazer dessa forma, mas eu acho que é uma dica muito legal. Eu gosto de colocar com números ou letras. Quais são as perguntas que eu fiz? Então, primeira pergunta aqui, ó. Os grupos genéticos revelam uma diferenciação? Então, eu fiz essa pergunta sobre os grupos genéticos, e aí, nesse caso aqui, eu preciso colocar análises que respondam a essa pergunta. Vou colocar até de laranja aqui. Depois, as populações passaram por eventos de Bottleneck? Aqui eu preciso fazer análises que envolvam essa pergunta, que respondam essa pergunta. E por fim, se tiver estruturação genética, será que eu tenho barreiras que são concordantes com a geografia? Eu preciso fazer análises que respondam a essa pergunta. Só por essa pergunta aqui, esse artigo tem que ter, olha, uma análise do structure, por quê? Porque aqui a pergunta do artigo foi, será que os grupos genéticos revelam diferenciação populacional entre o que eu estava estudando lá, entre os ecótipos? Então tem que ter uma análise de structure e tem que ter uma análise de AMOVA. Depois, aqui no 2, será que as populações passaram por eventos de Bottleneck? Então eu tenho que ter aqui uma análise de Bottleneck. E por fim, se tem estrutura, se for detectada estrutura populacional, estrutura genética, então estrutura genética já amarro com AMOVA. Será que eu tenho barreira concordante com a geografia? Então eu tenho que fazer uma análise de barreiras. Entendeu? As perguntas já vão direcionar quais análises que eu quero fazer. Eu gosto de colocar as perguntas porque lá na discussão eu vou pegar essas perguntas. Gente, eu coloco direitinho no Word as perguntas e eu vou respondendo as perguntas que eu fiz. Assim, o seu trabalho ele vai ficar super redondo, porque tudo vai girar em torno das perguntas que você elaborou. As análises, como eu expliquei aqui, a metodologia, a descrição dos seus resultados, a sua discussão e a sua conclusão. Tudo isso gira em torno da pergunta. Por isso que eu gosto de colocar pergunta. Porque quando a gente coloca pergunta, a gente não viaja na maionese. Porque de repente a gente começa a descrever uma coisa, viajar, sabe? Enfim, não precisamos fazer isso. A gente quer um processo bem redondinho, a gente quer um processo que envolva uma pesquisa científica, então eu preciso responder uma pergunta biológica. Agora, por que eu quero ir na conclusão com vocês? Só para vocês irem desconstruindo aqui o artigo comigo e ver como que tá tudo amarradinho. Vamos para a conclusão. Lembra que a gente tinha feito algumas perguntas aqui? Então, olha só. Eu tinha feito a primeira pergunta se a gente tinha grupos genéticos que eram predominantes entre 2 ecótipos que eu estava estudando. Então, na conclusão, eu começo falando o que eu encontrei, o meu achado principal. Então, podem anotar aí, conclusão. Você vai colocar qual foi o seu achado principal e eu vou colocar isso aqui em verde. Então, o meu achado principal foi porque eu tinha uma estrutura em ecótipos, tá percebendo aqui? Eu tô marcando.
e eu tinha um padrão de genética, um padrão de estrutura genética. Marquei em verde aqui para vocês na tela, beleza? Isso aqui é o que você vai fazer, anota aí na sua conclusão, você vai começar com o seu achado principal. Depois, eu vou resgatar aqui as questões que a gente tinha conversado lá no início da introdução. Perceberam como tá amarrado as coisas aqui? Então, nesse caso, ó, eu recuperei. Assim, em relação às nossas questões de pesquisa, o que o nosso dado suporta como conclusão? Então, eu faço assim, para introduzir que eu vou recuperar aquelas questões de pesquisa lá em cima. Vou colocar para vocês marcadinho aqui em cinza, que é um conectivo de introdução aqui para você recuperar com as perguntas. Agora, vamos colocar aqui, encontrar as respostas da pergunta 1. A pergunta 1 que eu tinha feito, então, era se a gente tinha grupos genéticos para cada um desses grupos que eu estava a estudar. Então, aqui eu respondo e eu coloco item 1. Esse item 1 corresponde à pergunta número 1. Então, olha só, sim, foram encontrados, então, tem grupos genéticos predominantes por cluster, por ecótipo, e aí eu vou explicar como é que tá isso daqui, tá? Vou explicando e tudo mais. Respondi a pergunta número 1. Vou colocar ela aqui em laranja. A pergunta número 2 era se a gente tinha bottleneck. Aí eu vou responder a pergunta número 2 aqui. Aí eu coloco, olha, evidência de bottleneck foi detectado para a população tal e tal, só para elas. Respondi a minha pergunta número 2. E a minha pergunta número 3 era se eu tinha barreiras genéticas concordantes com a geografia. Aí eu venho, coloco o número 3, correspondendo à minha pergunta número 3, e eu respondo aqui, ó, as barreiras genéticas foram concordantes com a estrutura genética detectada, lá, lindo, maravilhoso. Então, percebam que aqui a gente conseguiu amarrar o nosso texto. A gente vai para o miolo agora, mas por que eu quis trazer para vocês esse início e esse final? Para vocês entenderem que, embora qualquer coisa que tem aqui no bolo, que é muito importante, viu, gente? Só quero falar o seguinte, que no final das contas você tem que responder uma pergunta e você tem que ir para a conclusão e essa pergunta está respondida lá. Por que eu, Nath, gosto de fazer assim? Porque eu tenho certeza que se eu elencar as perguntas, eu vou conseguir responder lá no final e eu não vou me perder. E isso vai aumentar em muito a minha chance de ter o meu artigo aceito para revisão. Lembrando que essa primeira parte aqui que eu coloquei, ó, que é o meu achado principal, eu estou reportando a minha hipótese de trabalho que eu havia colocado dentro do meu texto, tá? Lá na introdução. Faz sentido para vocês isso, gente? Fez sentido? Vocês acham que é uma boa estratégia? Quero saber, coloca aqui para mim que eu tô vendo que tem um monte de gente. Eu quero ver se vocês concordam com essa forma aqui de estruturar um trabalho ou se você já tinha pensado nisso antes. Fica bem mais amarrado, não fica? E outra coisa que eu quero saber, esse jeito de fazer, você pretende colocar em prática no seu trabalho? Você acha que pode ser algo que vai agregar para sua pesquisa? Perguntei muitas coisas, né? Mas eu adoro ler as mensagens de vocês, eu acho muito bom. Inclusive, falar nisso, não se esqueça de tacar o dedo no like, compartilhar e apoiar um canal científico, porque a gente vai crescer essa comunidade de geneticistas, vocês vão ver. Beleza? Ok, então agora vamos para as perguntas e para as análises que foram feitas, tá bom? Vamos começar? Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou pegar a primeira pergunta, que essa primeira pergunta aqui, provavelmente todos vocês que trabalham com genética de populações vão colocar dentro do trabalho de vocês, tá? Que é se tem grupos genéticos, se revela alguma diferenciação. Então, eu marquei aqui e eu vou começar a marcar as análises que respondem a essa pergunta. Depois a gente volta para as subsequentes, tá bom? Então, vamos lá, sobre os grupos genéticos. Primeira parte, eu não vou conversar sobre porque a gente está desconstruindo em cima das perguntas e estratégia. Então, minha ideia não é ler o artigo aqui com vocês, mas só para vocês saberem que no começo a gente simplesmente vai colocar quantos indivíduos foram amostrados, onde esses indivíduos ocorrem, quais foram os marcadores que você utilizou. Então, no meu caso aqui foi microsatélite, coloco os marcadores e as análises de integridade que eu já falei para vocês não deixarem isso de fora. Blá, 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 falo como é que foram feitas as análises de diversidade. Mas aqui a gente quer saber sobre os grupos genéticos. Então, aqui eu coloquei, ó,
estrutura genética e conectividade. Para responder aquela pergunta, eu utilizei isso daqui, ó, o structure. Então, já vou marcar aqui, structure. Então, o que a gente fez aqui foi simplesmente falar que essa análise de estrutura genética baseada em indivíduos foi feita utilizando o structure. Isso daqui responde a nossa pergunta número 1. Depois disso, eu fiz a AMOVA, porque eu tinha falado se tinha grupos genéticos estruturados. E a AMOVA, ela consegue, então, me auxiliar a responder isso e vai ser complementar a minha discussão junto aqui com o structure. Além disso, eu estava querendo entender se tinha diferenciação entre esses grupos, né? Então, eu também quis fazer a análise considerando diferenciação genética, os estimadores FST, GST, DST. Se vocês quiserem, a gente pode conversar depois só sobre esses estimadores, porque eles são, digamos assim, parâmetros para que a gente avalie se tem diferenciação genética nas populações ou não, mas eles se utilizam de abordagens estatísticas que são diferentes. Por exemplo, o DST, ele é uma estimativa que é baseada em números efetivos de alelos, né? Enquanto que o GST, ele é baseado na heterozigosidade corrigida com o viés em termos de número de população, tá bom? Aí, então, aqui é como você achar que é melhor. Você vai colocar aqui as questões de diferenciação genética. Então, ó, começando a responder a pergunta número 1. As análises ali para cima que estavam no artigo eram mais de caracterização, tá? É diversidade, essas coisas todas, mas eu tô indo no foco da resposta. Então, aqui eu encontro a resposta para a minha pergunta 1. Grupo genético no structure, AMOVA e diferenciação genética, tá bom? Tananã. Depois, eu falei que eu queria avaliar se tinha bottleneck, né? Se a gente tinha bottleneck nas nossas populações. E aí, deixa eu ver onde que eu coloquei ele aqui. Aqui. Eu coloquei, então, um item falando, ó, diversidade genética e análise de bottleneck. Aqui, a Natácia foi e colocou. O quê? Bottleneck. Gente, olha só. Para acessar se as populações foram submetidas a eventos de tamanho populacional, nós utilizamos o bottleneck. Vamos marcar aqui. Então, essa aqui corresponde à pergunta 2. E aí, obviamente, aqui eu vou explicar como é que é feita a análise. Não é o nosso objetivo aqui, tá bom? Beleza? Depois, a gente perguntou, a nossa terceira pergunta era, será que tem barreira genética associada com a geografia? Aí, vamos ver onde que eu coloquei aqui embaixo. Era a nossa última pergunta, né? Eu coloquei um teste de Mantel-Maroto para já introduzir a questão de diferenciação genética e distância. Cadê? Aqui. Aí, então, nossa pergunta 3 está aqui a análise. Ó, para entender a associação entre a distância genética e a distância geográfica e identificar barreiras genéticas, lembra que lá na pergunta tinha barreiras genéticas? Foi utilizado uma abordagem, utilizando o programa Barrier. Então, aqui a gente já encontrou a abordagem metodológica que vai responder a nossa pergunta 3, que era sobre a questão da diversidade genética e barreira. Só que eu queria ver geografia, então não é simplesmente você identificar a barreira. Eu preciso colocar uma barreira onde, gente? Pensa comigo. Se eu falei que eu preciso identificar a barreira e se tem alguma coisa na geografia, eu preciso de um mapa maroto. Então, eu falei, vou fazer um mapa maroto e vou colocar isso dentro do mapa maroto. Já vamos para os resultados. Mas é isso. Só para vocês verem que o negócio vai amarrando. Sim, Joana respondeu que gostou, que legal. Ó, Milena. Não, peraí que tem muita coisa aqui. Jonas, eu trabalho com proteômica de pessoa, mas para mim é válidas as dicas. Isso mesmo, Jonas. Essas dicas aqui servem para qualquer trabalho que vocês forem fazer, tá bom? Ó, Milena, essa organização é ótima porque você não fica perdido na construção do artigo e não deixa as pontas soltas para os revisores reclamarem. Milena, você falou tudo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou lisa igual um sabonete, gente. Se me aperta, eu escapulo. Olha, eu vou falar, eu sou muito estratégica. Na minha defesa foi assim. Olha, eu passei muita vergonha na minha defesa de mestrado. Mas na minha defesa de doutorado, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu arrasei muito, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho, antes eu tinha, mas eu arrasei mesmo. Porque eu fui muito estratégica. Eu coloquei as perguntas, eu fiz igual eu tô fazendo aqui no artigo, entendeu? Mas isso é metodologia científica.
Não é que a gente tá, tipo assim, dando um jeito. Não, é metodologia científica. Quando a gente aplica a metodologia científica e a gente entende como ela é feita, tudo fica tão redondinho que dá até prazer. Eu tô até com vontade de sair daqui e fazer o meu outro artigo que eu tô atrasada. Porque realmente faz sentido, entendeu? A Joana falou que vai aplicar, que nunca pensei, gostava de pôr em prática. Gostava de pôr em prática. É isso aí, é estratégia. Alexandre, organização é vida. Ó, a Milena disse, essa organização demandou atenção e tempo no início, mas lá na frente te salva. Perfeito, na frente te salva. Se você faz isso, assim, quando a gente for conversar lá na semana do DNA Pop, eu vou passar para vocês um roadmap que eu faço, que é como se fosse um mapa mesmo das análises que vocês têm que fazer. Não que vocês têm que fazer, mas que eu sugiro que sejam feitas em um trabalho em genética de populações. Porque assim vocês vão conseguir se nortear direitinho e já estruturar um trabalho dessa forma. Quando eu falo para vocês fazerem a desconstrução de artigos e lerem dessa forma direcionada, vocês podem olhar. Aqui a gente lê o artigo linha por linha. A gente não leu o artigo linha por linha, mas a gente pegou as estratégias de ação que o autor fez, que no caso sou eu, e a gente vai avaliar o que pode ser interessante para a gente. E a gente consegue aplicar. Aí você vai tendo inteligência para fazer as suas coisas. No sentido, quando eu falo inteligência, gente, é no sentido de acúmulo de informações, tá? Inteligência estratégica. Aí, beleza. Depois, gente, vem os resultados de cada uma dessas coisas aqui, que eu não vou entrar nisso, mas eu vou mostrar as imagens para vocês com esses resultados, tá bom? Aqui foi, então, o resultado do Structure, e isso aqui é uma coisa que eu aconselho fortemente que vocês façam, que eu quase não vejo as pessoas fazendo, mas vocês, geneticistas aqui do Entenda Genética, farão no trabalho de vocês. Pega os grupos genéticos que foram estimados no Structure e coloca no mapa, criatura. Porque quando você coloca no mapa, fica visual o negócio, você consegue descrever melhor seus resultados. Fica bom para você, fica bom para o leitor, fica bom para todo mundo. Então, tanto que lá no curso com os meus alunos, a gente tem um curso lá dentro com o professor Fabrício, ele é engenheiro florestal, que ele ensina dentro do método DNA só a fazer mapa, para a gente não ficar dependendo dos outros. Porque quando você coloca os grupos genéticos aqui no mapa, nossa, fica muito mais fácil. Olha, vocês não sabem absolutamente nada aqui da espécie que eu trabalho, mas vocês já podem observar que aqui eu tenho uma predominância de um determinado grupo genético aqui nessa parte rosinha aqui, e nessa outra parte aqui, que tem grupos azuis, é outro tipo de grupo genético predominante, aqui um grupo genético verde, mas quando a gente olha simplesmente para esse gráfico aqui do structure, aqui a mãozinha, a gente não consegue verificar isso. Quando a gente espacializa, fica muito mais fácil de fazer a interpretação. Nesse mapa, eu fui e coloquei esses risquinhos amarelos aqui, que são resultado do programa Barrier. Então, eu peguei as barreiras que foram identificadas ao fluxo gênico, coloquei no mapa. Então, olha só, como aqui eu já consegui responder duas perguntas que eu tinha elaborado, sobre os grupos genéticos e sobre as barreiras. Então, fica tudo bem bonitinho. Peraí, vamos para a próxima. Aqui também eu peguei um mapa e coloquei em laranja as barreiras que eu tinha para que eu conseguisse verificar uma associação com a geografia. Então, tudo foi amarrado, né? Não vou entrar dentro da parte dos resultados, mas se você fosse fazer isso, o que você faria agora era pegar, então, os resultados para cada análise, tá? E essa foi essa desconstrução marota do nosso artigo científico. Então, minha sugestão para você que está mexendo com isso é o seguinte. Primeira coisa, você vai selecionar artigos científicos que trabalharam com o mesmo organismos de pesquisa que o seu, para você fazer uma leitura mais direcionada. Depois, se você não encontrou, você vai para um grupo próximo filogeneticamente falando, beleza? Vai procurando ali e vai aumentando a sua biblioteca. Quando você selecionar esses artigos, selecione aqueles que fizeram aquilo que você tem vontade de fazer, que você gostaria de fazer,
que é o seu objeto de pesquisa, que tem as perguntas próximas com as perguntas que você quer elaborar, tá? E aí você vai pegar esses artigos e vai começar a grifar. Você pode fazer como eu fiz dentro do PDF mesmo. Algumas pessoas gostam de fazer isso à mão, pegar e marcar. Eu gosto muito de fazer no computador e na mão. Só que no computador facilita para quando você for escrever o seu artigo científico. Então você vai grifar. Você pode até fazer o seguinte, ó. Ali eu coloquei tudo de amarelo, mas você pode fazer assim. Pergunta 1 que a pessoa tem lá, que você identificou, coloca de azul e marca em azul todos os resultados e todos os métodos que foram utilizados para responder essa pergunta azul. Pergunta verde, marca pergunta verde e toda a abordagem metodológica e todo o resultado advindo dessa abordagem metodológica em verde, porque assim vai facilitar muito para quando você olhar. Quando eu sou convidada para a banca de tese, dissertação, o que eu gosto de fazer muito com os alunos é isso, eu até marco. Cada cor tem um significado. Então, ó, aqui você tem que mudar seu texto, aqui você tem que acrescentar isso e isso, porque nós somos muito visuais. Então, se você fizer, digamos assim, essa legenda de cores para sua cabeça funcionar, pode te ajudar bastante nessa organização. Então, use as cores ao seu favor, tá? Coloque elas para te ajudar nessa identificação. Isso pode favorecer muito o seu tempo e quando você for fazer a discussão, você vai direto naquilo que te interessa. Depois, uma coisa que também você pode fazer que vai te ajudar a não perder tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Você tem que aprender as análises, você tem que aprender os fundamentos das análises, você tem que aprender um bando de coisas concernentes à interpretação, à ecologia da sua espécie. Quando a gente trabalha com genética de populações, gente, é um engano você achar que você simplesmente vai descrever diversidade genética. Você precisa estudar a ecologia, você precisa estudar hipóteses biogeográficas, você precisa estudar o local que aquela espécie ocorre. Vai muito além. Então, quando a gente fala o domínio nas análises, interpretações, é tudo isso. Cada vez que você toma essas ações, você se aproxima disso. Então, você vai criar um documento e você vai começar a colocar as referências nesse documento que você gostou. Ou você vai ter um EndNote ou Mendeley, eu uso o Mendeley, e vai colocar sua referência dentro do Mendeley. A gente pode ter uma aula também sobre isso. Acho que eu vou fazer uma aula sobre isso no meu canal sobre pesquisa científica, vai ficar mais adequado. Mas enfim, a gente pode fazer uma aula sobre isso, e aí você já coloca dentro do Mendeley que fica automático. Mas o fato é, separe as referências que você já gostou nesse documento de Word, porque quando você for escrever o seu artigo, além delas já estarem ali, já selecionadas, você já tem a parte de referencial bibliográfico pronto, tá? Então isso é bem legal. Essa foi nossa conversa sobre a estrutura de um artigo científico em genética de populações, em que nós desconstruímos um artigo científico aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloca para mim nos comentários ou me envia no Instagram, nos stories ou no Facebook. Essa parte estratégica é muito legal, porque facilita muito o seu processo de revisão. Esse foi um trabalho que eu gosto muito dele, que eu acho que ele ficou bem certinho as coisas, que ele demorou, gente, quase 2 anos para passar no processo de submissão. Por quê? Porque foram muitas colocações dos revisores, eles realmente acrescentaram bastante nesse trabalho, e se eu já soubesse dessas dicas antes, eu teria com certeza otimizado esse tempo que eu tive de produção do artigo, mas também no processo de submissão, porque eu precisei alinhar muitas coisas. Eu tinha colocado um monte de análise nesse trabalho que não tinha condições dos meus dados responderem, porque eu tinha pouquíssimos microsatélites para fazer a análise. Então, eu quis colocar muita coisa achando que eu estava arrasando, mas a verdade eu não estava arrasando, eu estava enfiando o pé na jaca. Então, você não precisa enfiar o pé na jaca, não são só botões, não é simplesmente você saber fazer a análise, você também tem que entender a limitação disso, tá bom? É isso, muito obrigada por sua atenção, te espero no nosso próximo encontro. Um abraço e até breve!